Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo, Teclas Daniel na área, sabadão com notícias e informações do São Paulo e o Flamengo tentando atrapalhar a vida do São Paulo e demais clubes aqui do Brasil. Vamos repercutir isso com vocês. E o Luciano está de saída do São Paulo? São Paulo soltou nota oficial. Lucas Moura se posicionou mais uma vez nas redes sociais. São Paulo treinou hoje com Oscar e também Lucas. E vamos comentar um pouquinho mais com vocês referente ao protesto que vai acontecer na segunda-feira na frente do estádio do Morumbi. Portão, sendo assim, sobe o likezão, se inscreva no canal que é muito importante para o nosso crescimento. E assim que o canal atingir 220 mil inscritos, eu vou escolher uma pessoa que participa aqui, está sempre ativo para levar um presente. Uma camisa do São Paulo e você aí pode ser o escolhido. Esse vídeo tem o oferecimento da Flash Score, que é um dos melhores aplicativos de futebol e de esporte no geral, o mais completo para você e o melhor, é totalmente gratuito. O link está aqui na descrição desse vídeo para você. O aplicativo, cara, ele é muito simples e prático e facilita demais a sua vida. Às vezes você está de bobeira na sua casa sem saber o que está acontecendo no mundo do futebol e do esporte. Tem ali a aba ao vivo que você acompanha tudo que está acontecendo naquele momento, os próximos jogos e muito mais, além de notícias e também estatísticas de futebol para vocês aí. Um aplicativo muito bacana que certamente, se você baixar ele, você não vai conseguir mais viver sem o Flash Score. Baixa agora mesmo que você vai apoiar demais o nosso trabalho. Bom, pessoal, começando com vocês com as informações do São Paulo de hoje. Primeiramente, eu quero falar com vocês do treinamento de hoje do São Paulo. O elenco se apresentou neste sábado, né? Ontem foi folga para os jogadores e hoje eles se reapresentaram. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra a LDU, eles trabalharam sob o comando da preparação física e também realizaram exercícios de mobilidade e também força. E até apareceu imagens do Lucas Moura treinando, o próprio Oscar também, até de uma forma mais pegada. E a tendência é de que o Lucas estará relacionado para a partida de segunda-feira contra o Ceará. Já Oscar, o São Paulo não noticiou nada sobre a situação do atleta no dia de hoje, não passou nenhum tipo de informação. A tendência é que ele está recuperado mesmo, tá? Então, talvez foi uma opção física pelo qual ele não foi relacionado na partida contra a LDU. Apareceu em imagens hoje treinando e a tendência pode ser que ele apareça talvez nessa partida contra o time do Ceará. Ainda não sabemos, talvez amanhã a gente possa ter mais informações. O São Paulo voltará a treinar amanhã, domingão, também lá no CT da Barra Funda. E sobre o Lucas Moura, ele apareceu mais uma vez nas redes sociais. E agora no dia de hoje, olha só a publicação do Lucas. Vamos acompanhar juntos o que ele disse dessa vez. Tentaremos quantas vezes for necessário. Ficar no chão não é uma opção. São Paulo é a minha vida. Muitos torcedores de São Paulo chegaram a pedir aí, né, uma rescisão contratual do Lucas Moura com o São Paulo, porque já deu, porque não está entregando, muito caro, né? Mas talvez isso não vai ser opção para o Lucas Moura, mostrando aí foco, determinação para voltar e voltar bem, né? Tomara que volte bem, a gente espera porque a gente sabe que ele tem muita qualidade. Bom, o São Paulo acabou realizando hoje uma nota oficial, mas foi por conta de uma atitude do Flamengo. Olha só a nota do São Paulo para você entender um pouquinho o que está acontecendo. Vou ler para vocês, vamos lá. O São Paulo Futebol Clube vem por meio desta manifestar o seu repúdio à conduta da gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Mesmo após assinar o acordo com a Libra, que a Liga do Futebol Brasileiro e a TV Globo travou o repasse de 77 milhões referente aos 30% da renda fixa oriunda dos critérios de audiência por meio de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A atual gestão do Flamengo parece não compreender que é responsável pelos contratos herdados, até porque a enorme história do clube carioca foi construída ao longo dos anos, e não pelos atuais mandatários. O interessante é você ver essa parte aqui, o São Paulo criticando a gestão do Flamengo, né? Sendo que a gestão do São Paulo é pífia, não tem nem muita moral de questionar um outro clube, um outro trabalho, uma outra gestão. Mas enfim,
A atitude do Flamengo não é condizente ao seu passado grandioso e tem como a intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio. Confiamos que a Justiça do Rio de Janeiro saberá avaliar com a correção e imparcialidade a atitude do clube carioca. Bom, pessoal, o que acontece aqui, né, só para resumir rapidinho para vocês, é que tinha um acordo já, né, da gestão antiga do Flamengo, que era do Rodolfo Landim, junto com o próprio Palmeiras e também o São Paulo, né, que eram as três frentes da Libre e tal, né, da Liga aí, e entrou o BAP agora. Então ele meio que não está de acordo com o que foi acertado lá atrás, mais ou menos assim. Ele assumiu o Flamengo, ele entende que o Flamengo merece mais do que está ali no contrato, que o Flamengo tem que ser mais ou menos o líder de tudo, que todo mundo tem que se ajoelhar para o Flamengo, né? Mais ou menos assim, resumindo para você de forma bem simples toda essa situação. De fato, nessa situação aqui, o Flamengo está jogando sujo. Ele está atrapalhando demais os outros clubes, porque já era um acordo. Essa grana que já tinha uma data para cair nos cofres dos clubes, ela já tinha o direcionamento, né, para pagamentos, igual o São Paulo disse, custeio e tal, né, pagamento de salário e outras coisas mais. Essa grana já estava sendo contada nos cofres dos clubes, então atrapalha demais. O Palmeiras, né, foi muito grande. Ele também soltou uma nota oficial bem parecida com a do São Paulo, mas vale destacar um trecho muito importante que o Palmeiras não pensou, tipo, somente nele, que se dane os outros, não. Diferente do Flamengo e, cara, sendo um clube grande, pensando também nos demais que estão em uma situação financeira diferente da do Palmeiras, que hoje, essa grana não caindo agora nos cofres do Palmeiras, não vai impactar em nada. Olha só o que disse o Palmeiras nesse trecho, olha só. Cabe ressaltar que o Palmeiras tem lugar de fala para se manifestar sobre o tema. Afinal, além de equilibrado economicamente, seria um dos beneficiados diretos caso prosperasse a alteração pleiteada pela atual gestão do Flamengo. Entretanto, o Palmeiras compreende que não joga sozinho e, por isso, defende o crescimento coletivo do futebol brasileiro. Certamente essa nota ela passou pelas mãos da Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras, né? E parabéns, cara. Parabéns aí pelo Palmeiras, para a Leila Pereira, em um pensamento, né, em conjunto. De fato, ninguém joga sozinho. Imagina, acaba os times aqui do Brasil, daqui de São Paulo, de Minas, que seja, lá do Sul, e fica somente o Flamengo sozinho. Aí o Flamengo não vai jogar com ninguém, né? Então, mais ou menos assim. Infelizmente, o Flamengo tem essa questão, né, de pensar somente neles mesmos. E, de novo, parabéns para o Palmeiras, atitude de gigante. E após a eliminação do São Paulo na Libertadores, sobrou para o Luciano. O Luciano foi muito questionado por diversos torcedores e com razão. Perdeu diversos gols, onde fez muita falta para o São Paulo. Talvez se ele tivesse feito 2 dos praticamente 7 gols perdidos, o São Paulo estaria ainda vivo na competição. E surgiu muita repercussão de uma saída do jogador. Mas o que acontece, pessoal, o que está sendo comentado é que muitos torcedores, assim como eu, entendem que o ciclo do Luciano já se encerrou no São Paulo. Mas uma saída do atacante agora, em 2025, está totalmente descartada. Muito por conta também do mercado da bola que está fechado, não tem como chegar jogadores também, e até o próprio Luciano não teria um outro destino para trabalhar nesse ano. Então o Luciano fica normalmente até o final desse ano no São Paulo. O contrato dele vai até o final do ano que vem, e pode ser que em janeiro ou dezembro o São Paulo faça uma reestruturação do elenco, faça algum tipo de planejamento e tenha aí o Luciano como um alvo para deixar o clube. Não está sendo nada comentado hoje referente a isso, mas certamente no final do ano pode ser conversado internamente entre os membros da diretoria do São Paulo, mas agora ele não sai, né? E eu concordo que o ciclo dele encerrou, né? Ele tem que ficar até o final do ano pelo menos, porque não tem jogador também, né? Tem esse detalhe também. Então, cara, para mim o ciclo dele já se encerrou faz tempo, tá? O São Paulo acho que perdeu o time de uma transferência dele para poder fazer uma grana.
A cada ano que passa, o valor de mercado cai bastante, idade sempre acaba diminuindo o valor de mercado, mas o São Paulo perdeu o time, infelizmente, tá? Mas a pressão aí por parte da torcida tá muito grande para uma saída do Luciano, mas é mais para o ano que vem. Agora não tem como ele sair por conta do mercado que está fechado. Bom, na segunda-feira haverá protesto na frente do portão 1 do estádio do Morumbis. Neste mesmo dia haverá a partida entre São Paulo e Ceará, às 8 da noite. O protesto está marcado para as 6 horas da tarde. Esse protesto foi aí uma convocação do líder da torcida independente, o Baby, no dia de hoje, praticamente 3 dias após a queda do São Paulo na Taça Libertadores. Eu sou sempre favorável a protesto contra presidentes, diretoria de futebol, conselheiros, isso eu sou sempre favorável. Para mim, tá certinho e é assim que tem que ser sempre. E eu acho que até passou da hora. Em diversos momentos, a gente criticava que a diretoria abordava assuntos que eu acho que a torcida deveria pressionar a diretoria, não só após eliminações, né? Não em momentos que você caiu em todas as competições, que você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que tem que sempre estar em cima dos caras, ser vigilante, defender sempre a instituição. Teve diversos momentos que o São Paulo dava indícios, né, de uma má administração, em momentos que o time ainda estava vivo em competições. Eu acho que em momentos assim tem que existir esse tipo de pressão também, porque quando você cai fica meio fácil, né, rapaziada? Mas, de novo, eu sou favorável a qualquer tipo de protesto contra diretores de futebol, presidente, tirar os caras da zona de conforto que durante a gestão Casares, do Casares ficou um bom tempo só de boa, né, sem ser cobrado por nada. Mas, para mim, com muita sinceridade, o protesto ele aconteceu na última quinta-feira, onde torcedores comuns do São Paulo puxaram ali gritos contra o presidente Casares. Infelizmente, segundo diversos relatos de torcedores, a torcida organizada neste dia não cantou junto. Tinha praticamente 55 mil torcedores no estádio e certamente ali era o momento de fazer o protesto, aproveitar as 55 mil vozes contra o presidente do São Paulo, até talvez na saída, aproveitar que já estavam lá, fazer esse protesto também contra a diretoria. Infelizmente também, se eu não me engano, foi na partida contra o Atlético Mineiro, que estava sendo cogitado um protesto contra o Casares, ou foi contra o Botafogo, não me recordo agora. E o São Paulo acabou ganhando. Infelizmente não aconteceu nada, porque o torcedor ficou feliz com a vitória e passou ileso o presidente Casares. Então um pouco mais sobre essa nota do Baby, e isso é uma resposta para o Baby, não para os torcedores, não para os sócios da Independente, tá? Então é direcionado ao Baby, a nota que ele acabou divulgando em seu perfil. Ele sempre acaba, em momentos assim, quando tem protestos que eles querem organizar e tal, diversas vezes, não é a primeira vez, que ele sempre cita jornalista, cita blogueiro, influenciadores, youtubers e outras coisas mais. Daí eu pergunto, cara, o foco é quem nesse momento? É o Casares, é o Belmonte ou são os youtubers, criadores de conteúdo? Tem que decidir, né? Então parece que nós que criamos conteúdos somos os errados. Nós estamos errados em estar sempre pressionando a diretoria. O protesto contra a diretoria do São Paulo, pelo menos eu falo aqui do canal Teclas Daniel, acontece semanalmente. O protesto que a gente faz é toda semana, cobrando essa gestão, cobrando a diretoria que vem fazendo um trabalho pífio há 5 anos. Então a cobrança não tem que ser somente em situações pontuais, quando você cai em uma competição. Você tem que ser vigilante, na minha opinião. Você tem que diariamente cobrar, vigiar o clube e protestar quando necessário. Então, eu não fico incomodado com essas indiretas que ele solta, mas isso é chato pra caramba, mano. Porque parece que querem jogar os torcedores contra quem cria conteúdo, né? De falar os youtubers que ganham dinheiro e tal, já falaram isso diversas vezes. E ganha mesmo, cara. O trabalho que a gente faz aqui, a gente ama demais o clube.
a gente abriu mão aí de várias coisas na nossa vida para dar certo um canal. E tudo que é feito hoje em internet, todo mundo que tem página, visa lucro, irmão. Visa dinheiro. A própria Independente, que o Baby é o líder, ele ganha grana. Ele ganha dinheiro também para falar do São Paulo. Ele ganha dinheiro. A torcida organizada, ela existe porque ganha dinheiro para bancar tudo que eles fazem. Então, a gente não pode ganhar dinheiro para falar do São Paulo também? Seria muita hipocrisia, né? Então eu falo para vocês, nós que criamos conteúdos aqui no YouTube, a gente ganha dinheiro sim, cara. Então, estamos fazendo alguma coisa de errado? E é engraçado que quando a gente critica e eles ficam quietos, a gente está errado. Mas quando o Baby mesmo quer criticar jogadores, né, falar mal de jogadores em uma partida, aí é o momento e tem que ser somente na hora que ele quer e que ele deseja. Infelizmente, não é muito bem assim, né? E um outro detalhe, há quanto tempo o torcedor comum e nós diversas vezes comentava que tinha que ter uma pressão a mais em cima da diretoria, uma cobrança, um protesto que fosse, e o torcedor comum não era ouvido. E não foi ouvido, é praticamente ignorado. Mas quando a organizada organiza um protesto e faz uma convocação, eles exigem que você vá, que você é obrigado a ir. Desculpa, mas o torcedor, na minha opinião, tá, não é obrigado a ir em protesto quando a organizada acha que é o momento ideal. Mas, segundo o que eu entendi da nota do Baby, é quando eles querem. Né? O protesto é quando eles querem, aí você tem que se virar e ir em uma segunda-feira, às 6 horas da tarde, trânsito de São Paulo, horário horroroso, e sem contar que até hoje, pelo que eu apurei, tinha sido vendido apenas 5.000 ingressos para o jogo contra o Ceará. Então a procura está muito baixa para essa partida contra o Ceará. E certamente essa convocação pode influenciar alguns torcedores para depois entrarem no estádio para não ter talvez um público muito ruim, porque o torcedor está saturado, cara. E repito mais uma vez, é sempre válido o protesto, para mim, ok, tem que protestar mesmo, mas demoraram muito, cara. Depois de 3 dias, os caras organizam ali, marcam uma data para segunda-feira ainda. Talvez o momento ideal de um protesto, eu acho que seria hoje, em um sábado, teria sido hoje no sabadão, que mais pessoas estão em casa, com o tempo disponível. E o ideal para mim seria hoje ou até ali na Barra Funda. Mas enfim, rapaziada, é o que eles querem lá. E quem não for, não sinta menos torcedor de quem estará lá nesse dia, tá? E outra coisa também, tá, pessoal? O torcedor comum, ele é muito importante, sim. Igual o torcedor da organizada. O torcedor da organizada ele tem a sua importância. Ninguém, eu acho que contesta isso, porque muitos viajam para longe, vivem o São Paulo, tem a sua importância, tem a sua relevância, mas ele também não é maior que aquele torcedor que está lá longe, aquele torcedor que não acompanha o time no estádio, que não consegue viajar. Eu acho que todo mundo é São Paulino, é igual, cada um com o seu sentimento, com a sua visão, com o seu amor. Eu acho que ninguém é maior que ninguém. E isso serve não só para o São Paulo, mas para todos os clubes. Eu acho que cada torcedor tem o seu pessoal com cada clube. Sabe o seu sentimento, o seu amor que tem pelo clube. Então você não pode julgar o amor de uma pessoa com o seu amor. Você não pode achar que você é mais torcedor do que o outro, porque você viaja, porque você tem isso e tem aquilo, porque você faz mais coisas para o clube. Não é bem assim. Mas essa é a minha opinião, tá, rapaziada? Comenta o que você achou aí. Vou ficando por aqui. Esse é o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!